Com toda pureza, livres da pornografia e da masturbação. É algo que nós cristãos temos que lutar contra isso. Mas a questão é como nós estamos lutando ou como iremos vencer esse pecado, né? Eu escolhi para nós meditarmos no capítulo 3 do livro. Mas antes eu quero repassar um pouco o que ele diz no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas por que eu escolhi o capítulo 3? Porque no início, né, que na página 21, quando ele vai incentivar a leitura do livro, ele diz: quero que você leia este livro sem medo. Se você mesmo luta contra a pornografia, o seu coração está exposto. E o que você vê será feio, muito feio, insuportavelmente feio, mas feio diante da graça de Deus. Este livro provavelmente o condenará, mas não deve deixá-lo condenado, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O capítulo central, o foco central do livro é sobre a graça de Deus para os usuários de pornografia. Então, não há pecado maior que a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é pela graça de Deus que podemos vencer o pecado. Ele diz aqui: na cruz vemos a horrível extensão do nosso pecado. Quando tivemos a chance, matamos o nosso Criador. Martinho Lutero diz: você deve estar impressionado com a terrível ira de Deus, que odiava tanto o pecado que não poupou seu único filho. Leve isso a sério e não duvide que foi você quem matou Jesus Cristo. Fui eu e você. Fomos os nossos pecados que levaram o Filho de Deus a morrer numa cruz. Seus pecados certamente o mataram. E quando você vê os pregos em suas mãos, tenha certeza de que é você quem os está cravando. E quando os espinhos perfuram sua testa, saiba que são seus maus pensamentos. No entanto, ao mesmo tempo, nós vemos na cruz, nós vemos o quão horrível é o nosso pecado, mas na cruz também nós vemos o incrível amor de Deus pelos pecadores. A mesma visão, o mesmo evento mostra esses dois lados. A visão que expõe o nosso pecado é exatamente a mesma que revela a graça de Deus. Na cruz nós vemos o nosso pecado, mas nós vemos também a graça de Deus. Jesus exclamou na cruz: está consumado, está consumado. Não há mais nada a fazer, nada a pagar. A culpa de seu hábito pornográfico é cancelada se sua fé está em Cristo e em sua cruz. Nosso pecado é grande, mas a graça de Deus é sempre maior. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5. Então, Cristo levou o nosso pecado, levou a nossa culpa na cruz. Diante de Deus, nós somos justificados. Mas podemos pensar, se nós ainda praticamos os pecados, né, ligados à pornografia, como resolver esse problema? A solução nunca está em nós. A solução nunca estará em nós mesmos, mas sempre na graça do nosso Deus. No capítulo 1, o título é Vendo Além da Tela. Ele diz: em geral, os cristãos sentem vergonha por consumir pornografia. Eles sabem que é errado, eles dizem que querem parar, só que, é claro,
eles não param. Eles ainda gostam de pornografia. Ele vai dizer que a realidade é que, com frequência, nós não gostamos da vergonha e das consequências do pecado, mas ainda gostamos do pecado em si. Não gostamos da vergonha da pornografia, mas, na realidade, ainda queremos vê-la. E por quê? Porque a pornografia é prazerosa. Nós não podemos tentar negar essa verdade. Ele diz: sejamos honestos a esse respeito. Se fingirmos o contrário, nunca teremos êxito na luta. As pessoas gostam de ver pornografia, caso contrário, não veriam. Por quê? Porque a pornografia é prazerosa. A Bíblia fala dos prazeres do pecado, os quais são temporários, são perigosos, mas são prazeres. Não deixa de ser algo prazeroso, mas são prazeres vazios quando são comparados com a glória de Deus. Mas ainda assim, são prazeres. Ele vai dizer que, além disso, nós muitas vezes tentamos racionalizar o pecado. Tentamos nos desculpar. Por que eu ainda consumo pornografia? Por que eu ainda estou, digamos assim, dominado por esse pecado? E ele vai citar algumas dessas desculpas aqui. Alguns dizem: tudo bem, isso vai alimentar a minha tensão sexual. Ou então, eu consumo, mas todos os envolvidos estão aproveitando. Tudo bem, isso fará de mim um amante melhor. Ou, tudo bem, minha esposa está cansada. Tudo bem, eu sou solteiro. São desculpas, são justificativas, mas isso de forma alguma anula o fato de que estamos pecando contra Deus quando consumimos pornografia. E ele vai dizer os 5 ingredientes-chave que precisam estar em ação para você vencer sua batalha contra a pornografia. Vou só citar aqui, o livro todo vai mostrar esses 5 ingredientes, todos começando com a letra R. Primeiro é a repulsa à pornografia. Nós temos que ter essa repulsa, essa aversão, esse nojo à pornografia. É o ódio à pornografia em si, não apenas a vergonha que traz consigo e o desejo de mudança. Segundo ingrediente é a reverência a Deus. Não adianta nós só sabermos que a pornografia é errado, termos essa aversão, mas se eu não tiver um desejo ardente por Deus, eu não vou me libertar. É o desejo por Deus decorrente da confiança que Ele oferece mais do que a pornografia. Vai dizer isso no capítulo 2. A pornografia oferece algumas coisas, mas só Deus realmente nos dá essas coisas que a pornografia tenta nos oferecer. Terceiro é o repouso na graça. É a segurança de que você é amado por Deus e justificado por Deus pela fé na obra de Cristo. Quarto, resistência à tentação. E quinto, a responsabilização perante os outros. E ele vai dar 12 razões para nós desistirmos da pornografia, para ter essa repulsa, essa aversão. Vou só citar aqui. Primeiro, a pornografia destrói a sua visão de sexo. Você vai ter uma visão completamente errada, distorcida do que é o sexo, conforme a Bíblia. Pornografia destrói a sua visão sobre as mulheres. A mulher é vista como um objeto na pornografia, mas nós sabemos que não deve ser assim. Pornografia destrói a visão das mulheres sobre si mesmas. A indústria pornográfica abusa das mulheres. Outra razão. Pornografia é pecado contra a sua esposa. Também a pornografia destrói famílias. A pornografia é escravizante. Pornografia corrompe o seu caráter, desperdiça seu tempo, energia e dinheiro,
enfraquece seu relacionamento com Deus, enfraquece o seu serviço. E por último, a ira de Deus é contra as pessoas que consomem a pornografia. E aí ele chega no capítulo 2, fazendo uma pergunta. Por que as pessoas consomem pornografia? Né? Por que as pessoas ainda consomem? Ele vai dizer alguns gatilhos, né, que acionam esse desejo que nos leva a consumir pornografia. O tédio, a exposição, solidão, oportunidade, estresse, cansaço e rejeição. Mas ele vai dizer, principalmente no capítulo 2, o que a Bíblia ensina, que o coração é a fonte do nosso comportamento. Nós consumimos a pornografia porque ela já está dentro do nosso coração. Jesus disse que de dentro do coração do homem é que procedem todos os maus desígnios. Prostituição, impureza, furtos. Então, o coração é a fonte também da pornografia. Ela está dentro de nós. E aí vai só citar aqui os tópicos do capítulo 2, né? Assumindo a responsabilidade, libertos pela fé. A pornografia é sempre um sintoma de incredulidade e idolatria. E aquilo que a pornografia oferece, que é algo falso, e como Deus oferece. Ele vai citar 6 promessas falsas da pornografia. A pornografia oferece respeito, relacionamento, refúgio, recompensa, retaliação e redenção. Mas aí ele vai comparar que todas essas coisas só Deus pode realmente nos dar. E aí, nós chegamos aqui no capítulo 3, na página 103. O título do capítulo é Libertos pela Graça de Deus. O tema do nosso retiro é sobre a liberdade. Ele vai enfatizar muito: nós só podemos nos libertar do pecado pela graça de Deus. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, lute, por nós mesmos não podemos, não conseguimos. Não queira lutar contra o pecado com suas forças, com sua sabedoria, com sua determinação. Somente a graça de Deus é suficiente para nos libertar. Ele vai dizer: será que você se identifica com alguma dessas declarações dos usuários de pornografia? Primeira delas: sinto-me um lixo. Realmente, se você é cristão, e se você consome pornografia, você tem que se sentir realmente um lixo diante de Deus, diante das pessoas, porque é um pecado que nos causa vergonha, a nossa consciência nos acusa. Olha, nós nos tornamos imundos. É algo que dá um prazer temporário, mas depois que você consome, você vai se sentir realmente um lixo. Outra declaração: não me sinto digno de servir a Deus. Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou estar ministrando a palavra? Como é que eu vou estar servindo aos irmãos? Se no fundo, lá no meu lugarzinho escondido, o meu coração não quer a Deus, o meu coração quer a pornografia. Então muitos dizem: não me sinto digno de servir a Deus. Outra: eu não creio que possa quebrar o hábito. Isso me fez querer me esconder de Deus. Interessante, né? Como é que a gente vai se esconder de Deus? Diz aqui que eu via Deus como um juiz severo, descontente comigo. Isso me faz duvidar da minha salvação. E então a depressão vem. E com a depressão vem a tentação de pecar novamente. Olha como isso é terrível. A pessoa
cai no pecado e aí se sente um lixo diante de Deus, e aquilo leva a uma depressão. E a depressão, com a depressão vem a tentação de cair novamente naquele pecado. Tenho problemas com o sentido de arrepender-se e ser perdoado, dada a natureza repetitiva do problema. É aquele ciclo vicioso. Eu peco, peço perdão a Deus. Mas aí depois eu peco de novo. E peço perdão. E peco de novo, mas, puxa, eu vou viver a vida inteira nesse ciclo, nessa natureza repetitiva do problema. Sinto-me preso entre menosprezar a graça de Deus e carregar sempre a culpa comigo, como se meu arrependimento não fosse suficiente. Você passa a meditar: puxa, eu me arrependi diante de Deus, eu orei, confessei o meu pecado, mas eu estou de novo aqui fazendo a mesma coisa. E aí ele vai falar que muitas vezes o que nos leva a ter esse arrependimento, que é algo que não tem eficácia nenhuma, algo que você peca e se arrepende, peca e se arrepende, peca e se arrepende, um ciclo vicioso que não tem mais fim. Porque nós estamos vivendo baseado numa falsa esperança. Que falsa esperança é essa? A justiça própria. Depois ele vai dizer qual é a verdadeira esperança. Mas a falsa esperança para se libertar é a justiça própria. É você querer se libertar baseado na sua própria justiça, baseado no seu mérito. Você acha que agora eu estou bem, agora eu sou digno, agora eu não cometo mais pecado, e só tudo baseado na sua justiça e não na graça de Deus. Aqui estão 3 razões comuns pelas quais as pessoas querem abandonar seu vício de consumir pornografia. Primeiro, para provar o nosso mérito a Deus. Para provar a Deus que a gente tem algum mérito. Ou seja, para que Deus nos abençoe ou nos salve. Né? Então, aquela coisa: Senhor, eu sou digno, eu mereço, eu não pequei, então eu estou provando ao Senhor o meu mérito. Ou para provar nosso mérito a outras pessoas, para que elas gostem de nós ou nos aprovem. Muitas vezes, nós, baseado na nossa própria justiça, digamos, outro exemplo, né, um pecado, você era um usuário de drogas, e você então dá um testemunho: olha, eu vivia na marginalidade, nas drogas, mas eu estou há 15 anos sem consumir isso. Então, e a pessoa acha que vai provar o seu mérito às outras pessoas que estão ouvindo. Ou provar o nosso mérito a nós mesmos, para nos sentirmos bem conosco. Mas o problema é que nós não podemos provar nosso mérito. Nós não temos mérito nenhum diante de Deus. O que a Bíblia diz em Romanos? Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Nenhuma dessas razões de provar o mérito, né, tanto a Deus como às outras pessoas, como a nós mesmos, funciona. Por quê? Porque elas colocam o eu no centro do meu projeto de mudança. Então, é como se eu estou buscando em mim mesmo, no meu mérito, na minha obra, no meu esforço, vencer o pecado. E colocar-se no centro, colocar o eu no centro, é basicamente a definição de pecado. Então, antes, nós éramos totalmente incapacitados, totalmente separados de Deus por causa do nosso pecado. Vivíamos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, mas um dia nós fomos alcançados pela graça de Deus. E aí agora você pode pensar assim: olha, antes eu era escravo do pecado. E aí, não, agora o pecado é que tem que ser o meu escravo.
Eu tenho que dominar o meu pecado. Qual o problema disso? É você lutando contra você mesmo. É você lutando contra o seu pecado. Você nunca vai vencer. Porque Deus não está nesse processo. Entenderam? É uma falsa esperança, a justiça própria. Eu estou colocando o meu eu no centro disso tudo. Então, eu estou lutando contra o meu pecado, mas baseado nas minhas próprias forças. Quando você faz isso, simplesmente você vai chegar à conclusão: eu sou incapaz de deixar o pecado. Eu sou incapaz de vencer o pecado. A pornografia era um pecado, diz aqui um irmão testemunhando o livro. Mas a reação de justificação própria da minha carne, que queria esconder-se dela e trabalhar para merecer as graças de Deus, também era. Então, um cristão, ele sabe que a pornografia é pecado. Mas se você trabalha contra o pecado, baseando-se na sua justiça própria, isso é um pecado diante de Deus. Você vai estar cometendo outro pecado. Você vai estar tentando buscar em você mesmo a solução para o problema, quando a solução nunca está em você. Você está tirando Deus do processo. Você está dizendo que você pode vencer o pecado sem a graça de Deus. Ele diz: minha visão sobre Deus tornou-se extremamente limitada. Eu não conseguia conversar com Ele sobre os meus problemas. A imagem que eu tinha era que Ele só me aceitaria quando eu me limpasse o suficiente. Então, nós deixamos de buscar a Deus, de orar, de confessar o nosso pecado, porque então Deus só vai ouvir minha oração quando eu me considerar justo, quando eu me considerar que agora eu estou bem, eu estou em paz diante de Deus, eu estou justificado e agora eu vou ter mérito diante de Deus e Deus vai ter que me responder. E aí, ele diz aqui, Jesus contou a história de duas pessoas orando no templo. Lucas capítulo 18. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E desprezava o outro. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja como aquele homem, ele estava buscando em si a justiça. Estava querendo exaltar a sua justiça própria, dizendo: eu não faço isso, eu não faço aquilo. E além disso, eu ainda faço isso e aquilo outro. Eu não cometo esses pecados que esses homens cometem. E, eu jejum, eu dou o dízimo de tudo, né? Podemos dizer, eu vou à igreja, eu sou um crente fiel. É como se ele estivesse dizendo: olha, o Senhor tem a obrigação de me responder, de me atender, porque eu sou justo. E ele vai dizer: já o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. O publicano dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Já o outro dizia: eu sou justo. Ele orava de si para si mesmo. Aquele homem não estava orando a Deus, não, ele estava orando para si mesmo.
para aquele homem que ele se considerava ele mesmo se considerava um Deus, e ele orava de si para si mesmo, com toda a sua justiça. Olha, eu sou justo, eu sou bom, eu não sou um ladrão, eu não sou adúltero, eu não cometo isso. E além disso, ainda tenho minha vida religiosa, eu sou justo. Mas o publicano, ele dizia: Senhor, sê propício a mim, sê misericordioso a mim. É como se ele dissesse: Senhor, eu não posso ir até o Senhor. A minha justiça não vale nada, a minha justiça é trapo da imundície. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor venha até mim. Eu não posso ir até o Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí Jesus diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o publicano, e não aquele que se dizia justo, não aquele que orava de si para si mesmo. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os fariseus eram uma seita religiosa zelosa dentro do judaísmo. Esse fariseu pensou que suas obras, suas boas obras, poderiam torná-lo justo diante de Deus. Então ele disse: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. E com certeza ele fazia muitas outras práticas exigidas pela lei. E ele achava: Senhor, se eu faço isso, as minhas boas obras vão me justificar. Portanto, a sua oração era realmente uma vanglória pública. Ele orava não porque estava realmente com o coração desejoso de falar com o Senhor. Ele orava para se vangloriar diante dos outros, para se exaltar diante dos outros. Eu não sou como esses homens aí. Eu não sou pecador como eles. A sua oração era toda a respeito dele mesmo. Não sou como os demais homens. Eu jejuo, né? Eu dou o dízimo. Jesus contou esta parábola para quem? Para aqueles que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Trazendo para o nosso contexto, muitas vezes nós queremos vencer o pecado, vencer a pornografia por nós mesmos, nós estamos buscando essa justiça própria. Como o fariseu na história, eles pensavam estar bem com Deus por causa das suas obras, mas levaram um susto. Jesus disse que isso não era suficiente. Ninguém pode compensar o pecado que cometeu. Aquele fariseu, ele pecava, mas aí é como se ele dissesse: Senhor, eu tenho aqui as minhas obras. Então, na balança estão meus pecados, mas eu tenho muito mais obras. Eu faço muito mais, eu faço muito mais boas obras do que cometo pecados. Jesus disse: isso não é suficiente. Na verdade, a nossa justiça só torna as coisas piores. A nossa justiça, Isaías vai dizer que é um trapo da imundície. O pecado é mais do que fazer coisas ruins. É um estado de rebelião. É uma rejeição de Deus e de seu bom governo. Quando Adão e Eva pecaram, eles pensaram em ser iguais a Deus. Pensaram em atingir a justiça de Deus, em serem justos, e eles se rebelaram contra a autoridade de Deus, rejeitando a Deus, rejeitando o seu governo. A justiça própria é simplesmente outra forma dessa rebelião. É outra maneira de dizer: eu posso controlar a minha vida sem Deus. Eu posso viver sem Deus. Eu posso vencer o pecado sem Deus. Eu posso conseguir vitória sobre o pecado sem Deus. Nossa orgulhosa justiça própria só atrapalha, só nos impede de encontrar verdadeira esperança.
ela nos impede de buscar a Deus por misericórdia, porque em vez disso optamos por governar nossa vida sozinhos por vaidade. Nós, acho que no fundo, é o desejo egoísta, o nosso orgulho que fala mais alto. É como se nós quiséssemos dizer, olha, eu venci o pecado. Eu deixei esse vício. Eu não faço mais isso. Eu deixei. Eu abandonei. Ou seja, sempre o eu. Sempre a justiça própria. Eu sou justo. Mas a Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. A falsa esperança é a justiça própria. E qual é a verdadeira esperança? De acordo com o texto de Lucas. Ó Deus, sê propício a mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim. A verdadeira esperança é a misericórdia de Deus. E mais na frente ele vai dizer que a verdadeira esperança é a cruz de Cristo. A verdadeira esperança para vencer o pecado está na misericórdia de Deus. O outro homem na história é um cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram colaboradores dos ocupantes romanos. Então todos os desprezavam como traidores. Então os publicanos eram judeus, mas eram pecadores e considerados os piores pecadores. Eles eram traidores da nação de Israel, cobravam impostos de Israel para dar para a nação romana. Eles também estavam do lado dos inimigos de Deus, do Império Romano. Certamente não havia como um cobrador de impostos ser justificado por Deus. Um inimigo de Deus pode tornar-se seu amigo? Não obstante, Jesus diz que o cobrador de impostos foi para a sua casa justificado. Jesus disse, ele desceu justificado para a sua casa e não aquele que confiou na sua própria justiça. O que torna o cobrador de impostos justo para Deus não é a sua justiça, mas a misericórdia de Deus. O que tornou aquele cobrador justificado diante de Deus não era a justiça dele, mas a misericórdia de Deus na vida dele. O que ele faz na história é simplesmente clamar a Deus por misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Quando eu e você somos tentados na área sexual, o que nós fazemos? Não há outra solução. É clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, venha ao meu socorro. Senhor, me socorre. Eu não consigo. É algo que é mais forte do que eu, algo que já está no meu coração. Muitas vezes eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. O pecado está dentro de nós. E se não for pela misericórdia de Deus, irmãos, nós nunca iremos vencer. Algumas pessoas entendem isso em suas mentes, mas o ataque da pornografia torna difícil que sintam isso como uma realidade. A nossa mente fica cauterizada pelo pecado, né, e pelo consequente sentimento de culpa. E aí a gente vai lá para o início do capítulo, e aí a gente se sente realmente um lixo. É assim que nós nos sentimos diante de Deus. Vai dar outro depoimento aqui, né? Sinto-me sujo e incapaz de me aproximar de Deus depois de ver pornografia. Sinto-me hipócrita ao buscar as bênçãos de Deus ou trabalhar para Ele. No capítulo 1 do livro, ele vai dizer que a pornografia enfraquece o nosso relacionamento com Deus. A pornografia enfraquece o nosso serviço a Deus, porque a gente vai se sentir hipócrita.
incapaz de servir a Deus. Sei pela experiência e pelas escrituras que ele me perdoará todas as vezes, mas com frequência sinto-me incapaz de procurá-lo em arrependimento, mesmo sabendo que o meu pecado já foi tratado. A gente sabe que se a gente confessar o nosso pecado, Deus vai perdoar. Mas aí o pecado nos impede de buscar a Deus, nos impede de buscar a misericórdia dele. Desde o primeiro pecado, qual foi a atitude de Adão? Adão, onde estás? Você está querendo se esconder de mim? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nós temos essa atitude ridícula de querer se esconder de Deus, de querer fugir, de querer fazer de conta que não aconteceu nada, né? Temos que clamar pela misericórdia de Deus. Isso me faz não querer me aproximar de Deus por um tempo. Sei que minha justificação diante de Deus não muda, mas é difícil ter contato com essa verdade experimentalmente, se você se dedica continuamente às coisas que sabe que Ele odeia. Então, nós sabemos que pornografia é algo sujo, algo terrível, e que nós estamos praticando aquilo que Deus odeia. E aí isso nos torna sujos diante de Deus e nos impede, nos faz tentar se esconder, tentar não buscar a Deus. Mas imagine, eu estou aqui com essa gripe, não adianta eu querer fugir dela, eu tenho que ir atrás do remédio. Eu tenho que ir atrás de fazer algo para ficar bom. Se eu estou em pecado, e se eu não busco a Deus, se eu não clamo pela misericórdia de Deus, eu estou fugindo do remédio para o meu pecado. Como que eu vou tratar disso? O remédio só está em Deus. Mas aí a nossa atitude é fugir, é não buscar Ele, é não clamar a Ele, é tentar se esconder. Diz aqui, no entanto, Jesus viveu o acolhimento aos pecadores. Ele encarnou a misericórdia de Deus. Tem um texto que eu gosto lá em Mateus que diz: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus, quando ele via as multidões, ele se compadecia delas. Ele tinha misericórdia das pessoas. Ele era conhecido como amigo dos pecadores. Os religiosos não gostaram disso, porque isso invertia seus orgulhosos sistemas de justiça própria. E eles perguntavam por que o mestre de vocês come com os publicanos e com os pecadores. Mas Jesus sentou-se para comer com prostitutas, adúlteros e viciados em pornografia. E eu quero acrescentar, né? Não que Jesus gostasse dessas coisas, ou que ele aprovasse essas práticas, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Cristo, ele está pronto a receber pecadores. Ele está pronto a estender a sua mão em misericórdia aos pecadores que se arrependem. E aí, eu vou concluir aqui. Amanhã nós continuamos. A verdadeira esperança qual é? A misericórdia de Deus. E ele vai dizer que a verdadeira esperança também é a cruz de Cristo. Talvez o nosso maior problema é que nós estamos tentando vencer o pecado baseado numa falsa esperança. Qual é a falsa esperança? A justiça própria. Tentando vencer o pecado por nós mesmos, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Nunca iremos conseguir.
Só seremos libertos pela graça de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui. Te agradecemos por esse livro, Senhor, que foi escrito e que é tão esclarecedor, Deus, que mostra como nós podemos ser libertos, como podemos ser libertos do poder e do domínio do pecado. Não permita, Senhor, que queiramos vencer o pecado por nossa justiça, por nossos méritos. Queiramos vencer, Senhor, baseado no nosso orgulho, na nossa vaidade. Que possamos ter a mesma atitude daquele publicano e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, vem ao meu encontro, vem ao meu socorro. Senhor, me salva. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu não sou justo diante do Senhor. Os meus pecados me condenam diante de Ti. Mas eu sei que a Tua graça é muito maior do que o meu pecado. Nos ajuda, Senhor, a poder depender sempre de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia. Não permita, Senhor, que o nosso coração se exalte, que o nosso coração se eleve, ó Deus, e nos acharmos que somos justos, mas que possamos sempre nos humilhar, sempre reconhecer que é a Tua misericórdia, que é a Tua graça que nos alcança, que nos faz ser libertos para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Deus, o restante desse dia. Muito obrigado pelo café que vamos tomar, Senhor. Obrigado pelas pessoas que estão trabalhando para isso. Obrigado, Senhor, pelo tempo que já estivemos aqui. Te pedimos para aqueles irmãos que estão a caminho, ó Pai, que eles possam chegar aqui em paz. E que juntos, ó Deus, possamos meditar nessas verdades. Tanto os estudos, Senhor, que estamos tendo no livro de Gálatas, como também esses devocionais sobre a graça de Deus, sobre aquilo que nós muitas vezes não compreendemos, como o Senhor é tão bom, como o Senhor é tão misericordioso, como o Senhor é tão gracioso por nós que somos miseráveis pecadores. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Ser com aqueles que estão enfermos, Senhor. Sabemos que alguns irmãos gostariam de estar aqui, mas foram impedidos por enfermidades. Faz com que eles recuperem, Senhor, a sua saúde. Abençoa, Senhor, todo esse dia. Nós oramos. No nome de Jesus. Amém. 7:50. Daqui a 10 minutos temos o nosso café. Ok?